estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu reino, poder e a glória para todos sempre. Amado Deus, glorioso, soberano e eterno, Pai celestial, Deus Isaac, Deus Jacó, Deus Abraão, Senhor, eu entro diante da tua presença, pedindo ao Senhor perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas faltas. Se eu fiz, se eu falei alguma coisa, me perdoa. Ah, Papai querido, tu és o Deus de amor, o Deus de bondade, o Cristo vivo, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão. Papai querido, toda honra, toda glória seja dada a ti. Eu te dou graças, Jesus, por tudo. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pela minha coordenação motora, pelo ar que eu estou respirando, por mais uma quarta-feira o Senhor tem me preparado de estar na tua presença, no culto de nosso ensinamento, com a palavra vai nos dizer. Aleluia, buscar o Senhor enquanto se pode achar, evocar o nome do Senhor enquanto o Senhor está perto. Ah, Deus de Abraão, Deus de vitória, ó Deus da minha alma, ó Deus da minha vida, eu preciso de ti a todo momento, a toda hora, a todo instante, e como enquanto o sangue me ajuda a falar, a ouvir, a vigiar, falar menos, a me paz, eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu te amo, eu te adoro, eu te glorifico. Obrigado por me ter na escola. Obrigado, Jesus, pelos livramento visível e invisível. Ah, Deus de poder, ó Deus do céu, desperta para nós madrugada, para ler a tua palavra, para jejuar, para consagrar a minha vida, me fortalece na força, para orar, meu Deus, de joelho, para clamar ao Senhor, me ajuda a permanecer firme na tua presença, não olhando nem para a direita nem para a esquerda, olhando somente para ti, autor e consumador da minha fé. Ah, papai, obedece até que nos ajudou o Senhor, e por isso estou alegre. Meu Deus e meu Pai, Tu és o Deus da minha vida, eu te amo, Jesus lindo, Jesus cheiroso, ó Deus, Criador dos céus, Criador da terra, ó Deus poderoso, ó Cristo vivo, ó Cristo que morreu na cruz do Calvário, que nos deu fôlego de vida, nos deu vida eterna. Obrigado por este dia, por esta quarta-feira, até que nos ajudou o Senhor, todo posso daquele que me fortalece. O Senhor é nosso pastor e não nos faltará. Ah, papai, eis aqui, vem a mim, vai usando a minha vida, abrindo as portas, preparando as cenas para me pregar a tua palavra. Eu lanço sobre ti toda a minha cidade, faça a tua vontade, faz o teu querer, que não receio falar, mas tu receio o teu Espírito Santo. Alabacanta, alabacanta, alabacéria, olivicanta, alabateca, alabacanta, sopra do Espírito Santo, manda fogo, manda glória, manda poder, manda o sol nesta noite, receba o favor do teu povo, receba o favor da tua igreja, alabacana, tem calamasteria, oh glória a Deus, glória, 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 a Jesus eterno, ó Deus vivo, ó Deus poderoso, ó Pai da eternidade, príncipe da paz, Rei que breve vem, Alfa e Ômega é o Senhor até o fim, nos ajuda, meu Deus, a palavra nos diz, amai os outros, seguir. Após todos, que a santificação seja com o Senhor, por na manchou e cantaramataramatai, sei cantaramatai,
Ó Papai, desperta do povo, desperta da igreja, entre todo dia espiritismo, toda fofoca, toda briga, toda contenda, vai queimando Jesus, sopra o Espírito Santo, enche nossas vidas com graça, faz o Senhor da igreja aqui, eternamente, meu Deus, vai aperfeiçoando os dons sobre a minha vida, me capacitando, me dá sabedoria de discernimento de dentro, me cobre com teu sangue, segura nas minhas mãos, foca sobre a minha saúde, me guarda na escola, também continua dando bom testemunho, mas transformando em mim é meu brilho, do Espírito Santo, Entre todo gordo, toda peça, toda língua maldicente, toda obra do mal vai lançando fora de terra, diretamente distribuidora renata, todo lar, casa, família, esposo, suas filhas, sua mãe, diretamente sempre diretora Valéria, preparando nos jovens, amigos, colegas, cada professor, homem na escola, cada mãe, com sangue, entre todo gordo, toda empresa, papai, aleluia, eu sou teu filho, papai, ninguém toca em mim, porque eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, me ajuda a permanecer firme, a tua presença vigiar, a tua testemunho, a ser cristão de verdade, por onde eu andar, porque o Espírito Santo vem estar comigo, olha a minha frente, me dando direção, ordenando do laço de baraço, toda barreira, tudo que eu prometi, obra a vida da prima, é primação de inimigos, guarda a língua, protege, entre toda a folha de Satanás, prepara ela para descer as águas, satisfaz, usa ela, capacita ela, a gente só espera uma etapa, guia ela para o caminho justo, vai que volta, realize sonhos sobre a vida dela, concretize os projetos, papai querido, eu te agradeço por mais um dia, para minha frente, entra comigo naquela escola, entra comigo na sala de aula, senta comigo do meu lado, me ajuda passeando, papai me ajuda, as lições que eu temos, Jesus querido. Senhor, papai do Senhor, manda ele, não vou me empurrar, ele não obedecer, não quer sacrificar, eu me continuar tendo essa sede, está fazendo a tua obra, do ministério da saúde vida, papai querido, vai abençoar a minha vida, realize os sonhos sobre a minha vida, concretize os projetos sobre a minha vida, por a fortalece meus filhos, me dá sabedoria de discernimento, e termina a tua palavra, toma sobre minhas cordas vocais, lança por terra toda fúria de Satanás, eu desci frente de verdade, sempre estou de verdade na minha casa, na escola, na rua, eu venho continuar obedecendo meus pais, para que prolongue os meus dias sobre a terra, eles orgulhosos, eu te agradeço, meu Pai, papai querido, meu Pai, me tem perseguido, é uma vez na minha vida, capacita ele, ó Pai, toca sobre a saúde dele, na saúde dele, do ABC, meu Deus, ajuda ele a permanecer firme na tua presença, não olhando nem para a direita nem para a esquerda. Toca sobre a saúde dele, guarda ele, viva, protege, abençoa ele sentimental, financeira, usa o pai espiritual, usa a vida dele para ele, que ele possa ser o pregador da tua palavra. A sabedoria para ele capacita, papai concretiza, dá louvores para ele, louvores do céu, sem eita Jesus, eu estou sentindo a tua presença nesse lugar, né? Onde você caminhos distantes vai estar orando, nesse lugar daqui a pouco, eita meu Deus, que presença gloriosa, glória, 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 glória. Recebe a presença,
recebe o toque, recebe o renovo. Olha Deus, descendo para a igreja. Jesus, ele calma o coração. Jesus, ele ouviu o teu clamor. Todas as lágrimas o tem colhido. O poder de Deus vai agora nesse lugar. Recebe o renovo, recebe a cura. Glória, 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 glória. Fortalece nossas vidas, sopra do Espírito Santo, nos ajuda a permanecer firme na tua presença, aí para as nações celestiais. Meu Deus e meu Pai, visita minha mãe, toma sobre a sua terra, guarda a língua protegida toda aqui, coloca a paz e alegria, e os olhos poderosos da minha casa, se devemos apanhar, se devemos para Gustavo, meu querido Kleber, salve meu querido Kleber, faz a obra, se devemos declara, entra naquele coração e faz morada, liberte o Gabriel, faz a obra, Jesus querido, visita meu Deus, aleluia, é te vencer no teu Pai, é primo, aleluia, é Cristo, para a língua protege. Visita meu Deus, meu Júnior, meu Senhor Mário, meu Senhor Gabriel, meu Deus, meu Hilda, vai guardando, vai livrando, vai protegendo. Visita os ouvintes que estão nos acompanhando através da live. Ah, papai querido, aqueles que vão acompanhar este culto nesta noite, vão cansando, Jesus querido. Visita meu Deus, meu irmão Thiago, salva, liberta e transforma. Visita os cargos e transforme. Espírito, meu querido Marcos, papai querido, anjo Deus interno, mas abençoa Deus longe. Abençoa, meu Deus, meus pedaços de São Paulo, meus pedaços de Maria, meus pedaços de Maré, meus pedaços de Adamotina. Abençoa o nosso ouvido, a obra da Juliana, as ovelhas vivência cantante. Abençoa, Jesus querido, a vida da minha mãe sentimental, financeira, emocional, espiritual. Usa meu lar, a minha casa, a minha família. Papai querido, o teu sangue consagra o nome de Deus, profeta, pastorado Paulo, nosso segundo dirigente, meu Deus, desse campo, onde vai estar conosco nesta noite, ministrando a tua palavra. Usa o teu vaso como um pombo, como uma atalaia. Papai, ele é tão pequeno, nós somos tão pequenos. Eu uso também como pastor, nós somos pequenos, não somos dignos, mas o Senhor nos deu força. Papai, com a segurança do pastor Paulo, capacita ele, honra ele, realiza os sonhos sobre a vida deles, projeto, abençoa a vida deles sentimental, financeira, emocional, espiritual, onde Deus vai colocar a planta dos seus pés, honrada, abençoada ele será, abençoa a Daiane, a Gabi, a Tífone, o Miguel, Isabela, toda a família, abençoa essa família, cuida, meu Deus, ela, faz a grande. A sabedoria capacita, prepara tudo. Papai querido, eu apresento ao nosso pastor presidente, pastor Aparecida Messante, capacita ele, toca sobre a saúde dele, onde Deus vai colocar a planta dos seus pés, honrada, abençoada ele será. Abençoa o nosso pastor do campo, de toda a missão, aleluia, do campo, de motivação, Varze Grande, pastor João das Alexandres. Toca sobre a saúde dele, onde ele estiver esta noite, ministrando a tua palavra, usa ele, toca sobre a saúde dele, a sabedoria, onde ele colocar a planta dos seus pés, honrar, abençoar, ele será. Toca sobre a saúde da tua serva, a serva de sangue, junto com a toda a família, abençoa o pastor Moisés Alexandre, é uma Bruno, pega a sua guia no país, ali em Portugal, papai querido, abençoa os seus filhos, a Suzana Vita, a sua família Alexandre, a Pega a Pepeca, toda a família Alexandre, os homens São Vitor, pega a Priscila, Loania, Raquel, a Ruth, meu Deus.
Ah, papai querido, Senhor, eu apresento o pastor Carlos e a Marisa, toda a família, os homens, a pastora, aleluia, Deus Todo-Poderoso Cristiano, sua esposa, toda a família, a igreja São Divina em Cosmópolis, a missão, meu Deus, nossa governadora Deusa, toca a segurança da tua serva, opera cura, opera milagre, conforta no Alex, toda a família. Traz o Cristiano consolo eterno, nessas horas de Cristo, é só Deus Isaac, é só o Consolador que pode consolar. Ah, papai querido, visita a mamãe, do pastor de Deus, guarda, livra, protege, faça a tua grande obra, faça a tua vontade, abençoa a pastora de Deus, Jacob Carlos, pastor Cláudio, pastor Sara Marquita, nossa governadora Cidis, homem Felipe, Jacob Rafael, pastor Emerson, pastor Fabrício, meu Deus da igreja São Divina, meu Deus da igreja Santa Catarina, papai querido, o pastor Francisco de Manaus, pastor Luan, governadora Sâmila, a igreja São Divina Americana, pastor Alexandre, papai querido, toda a diretoria, os representantes, os disciplinistas, os coordenadores do programa Mais a Voz da São Divina. Permissão festividade, o congresso do grupo de igrejas de Cristo, dos dias 27 e 28, papai querido, recompensa, prepara tudo, lança por terra todo impedimento da bandeira, abençoa o pastor Valdemir Pé, abençoa meu Deus, pastor Zucar, pastor Liberato, governadora Solim, governadora Ana Paula, governadora Solange, igreja São Divina, Santa Maria, pastor Marcelo Luiz, igreja São Divina, nos aqui passando, papai querido, pastor Ovelha, minha governadora Juliana, pode pregação na casa da Marinheira, na cidade de Gonçalvo, abençoa a campanha. De terça-feira ali, meu Deus, abençoa, meu Deus poderoso, aleluia, Tiago Cícero, a senhora governadora Raquel, Jovem Vitor, a igreja São Igreja de Intercidade, o operador Heber, operadora Miranda, toca sobre a sua tua filha, o sobreiro Centro. Pode pregação na vila, aleluia, livro, jardim, aleluia, de amarelo, papai querido, pastor José Marcela, a igreja São Divina em Voz de Nando Sul, presbítero Miller, a igreja São Divina em Voz de Calma, pastor Divino, a igreja São Divina em Casa Branca, papai querido, pastor Modestino, a cidade de Golinho de Moura Rocônia, toca a segurança do pastor Anistete, toca a segurança do pastor José Jorge, papai querido, papai amado, glória, 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 papai querido, usa a luz dos seus vasos, presbítero perseguido que vai da continuidade, pastor Ana Paulo que depois vai da continuidade, fala conosco nesta noite, Jesus. Aleluia. O Senhor amado, glória a Deus, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, aleluia, Senhor amado. Obrigado, papai, aleluia, pelo dom que me deste, papai, aleluia, glória a Deus. Senhor amado, aleluia, obrigado pela água, pelo pão, Pai. Obrigado, meu Deus, aleluia, pela presença aqui dos irmãos, Senhor, aleluia, no santuário, Pai, meu Deus. Senhor, abençoa os ouvintes, papai, os internautas, Senhor, abençoa, papai amado, aleluia. Aqueles que estão, Senhor, aleluia, na tua residência, meu Pai, no teu quarto, no teu cantinho, Senhor, mesmo conosco, meu Pai, aleluia, buscando a tua paz, buscando a tua graça, meu Deus, aleluia. Oh, Senhor, aleluia, obrigado, papai, da onde tu me tiraste, papai, amado, louvado seja Deus, Senhor. Capacita-me mais e mais, Senhor, aleluia, cura-me, Senhor. Cura-me, papai amado, aleluia, que eu quero que seja melhor, aleluia. Eu quero tocar, Senhor, que eu quero, aleluia, cantar a tua maravilha, papai. Louvado o teu nome, Senhor, aprender mais e mais em ti, Senhor. Capacita-me também, Senhor, aleluia, aleluia, da Bíblia, Senhor, aleluia. Prepara a tua palavra, Senhor, aleluia. Aleluia, por fartura, necessidade, meu Pai, aleluia. Senhor, envia aqui, Senhor, aleluia, meu Pai.
Estamos, papai, aleluia, de joelhos dobrados, Senhor. Buscando a tua presença, buscando a tua face, meu Pai, aleluia. Oh, Senhor, aleluia, glória a Deus, Senhor. Dá-lhe paz, papai, aleluia, da tua obra, Senhor, me capacita mais demais, Senhor. Aleluia, papai, aleluia, Deus. Eu sei, papai, aleluia, tu és Deus de guerra e também Deus de longe, meu Deus. Aleluia, abençoa, papai, nossos parentes, Senhor. Meu filho enviado, Senhor, lá em Campinas, papai, aleluia, glória a Deus. Os teus parentes, Senhor, de São Paulo, Marília, Adamantina, Senhor amado, aleluia. Conforme os corações, papai. E seja as tuas mãos, Senhor, e dá vitória, meu Pai, aleluia. Nos coloca, Pai, na tua presença, Senhor. Abençoa o pastor presidente, meu Pai, esta obra, Senhor, aleluia. E todos os teus ajudadores, Pai, aleluia. Todos os pastores, todo aquele, Senhor, nesse momento, Senhor, que está viajando para a estrada, aleluia, meu Deus. Os levitas, papai, os levitas, meu Deus. Desde o porteiro, Senhor, aleluia, até aquele que vai à igreja, aquele que cuida, papai, aleluia, da tua casa, meu Pai amado, aleluia. Dai força, Senhor, dai saúde, papai, aleluia. Atende as orações, papai. Oh, Senhor, atende os pedidos, Senhor, aleluia, o nosso favor, nesta noite, Pai amado, nesse culto de oração, papai, louvado seja Deus, papai. Onde estamos aqui, meu Pai, aleluia, para aprender a tua palavra, nessa leitura da Bíblia, Senhor, aleluia, para levar, papai, aqueles que necessitam, Senhor, de uma palavra amiga, papai, de algo espiritual, aleluia, para a vida, papai, aleluia, esses que estão perdidos, muitas vezes é preciso, Senhor, aleluia, da nossa vida, papai, querendo ouvir algo, Senhor, aleluia, que vem, papai, aleluia, direto do trono da graça, Senhor. Nos usa, Pai, nos usa, Senhor, nos usa, meu Deus, aleluia. Ah, Senhor, como sou feliz, papai, aleluia, como sou grato a ti, papai, por tudo que tu me fizeste na minha vida, papai, no meu lado, nos meus filhos, papai, aleluia, no meu ministério como fogo, pai, aleluia, Senhor, capacita-me mais demais, capacita-me mais demais, Senhor, aleluia, que eu quero servir a ti, Senhor, aleluia, até o fim da minha vida, papai, e tenha essa força, Senhor, aleluia, glória a Deus, papai. Que a tua palavra diz, Senhor, aleluia, que nos momentos que nós pensamos que estamos fracos, Pai, é que nós estamos fortes, meu Deus, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, eu creio, meu Deus, aleluia, que tu queres, Pai, aleluia, que tu pode, Senhor, aleluia, mudar totalmente a nossa vida, Senhor, quando estamos, papai, dispostos, Senhor, aleluia, a servir a ti, papai. A buscar a tua graça, a buscar o teu amor, a buscar conhecimento, a buscar arrependimento, a buscar, Senhor, aleluia, estar na tua presença, Senhor, desde a hora que levantamos a cama, Pai amado, aleluia, até a hora de dormir, Pai, e a tua palavra diz, Senhor, que tu estás ao nosso lado, Pai. Que tu estás conosco, Senhor, todo instante, a todo momento, Pai. Mesmo na hora das tribulações, meu Pai, mesmo na hora das provas, meu Pai, aleluia. Oh, Senhor, alivia a minha, Senhor, eu te peço, meu Pai, aleluia, glória a Deus. Eu quero ser curado, eu quero, Senhor, te servir melhor, Pai amado, aleluia. Oh, Pai amado, glória a ti, Senhor, aleluia, te agradeço pela água, pelo pão, Senhor. Oh, meu Deus, pela minha aposentadoria, Senhor, pela minha família, meu Pai, por estarmos aqui nesses momentos maravilhosos, Senhor, aprendendo, orando, cantando, falando, Senhor, aleluia, lendo a Bíblia, Senhor, e assimilando, meu Pai, abre a nossa mente, o nosso coração, meu Pai, aleluia, use o teu cérebro para nos ensinar, papai, as mensagens da Bíblia, Senhor. Oh, meu Pai, precisamos aprender mais e mais, Senhor, para falar de ti, Senhor, aqueles que necessitam aí na rua, aí fora, meu Pai, louvado seja Deus. Ah, Jesus amado, meu Deus amado, Jesus amado, glória a Deus. Obrigado, meu Deus, aqueles pessoas, Senhor, aqueles que nos procuram levar, meu Pai, ou na rua, ou em qualquer lugar, Senhor, aleluia, para ouvir uma mensagem tua, para ouvir, papai, aleluia, algo da Bíblia, Senhor, que levante, papai, aleluia, aqueles que estão caídos, Pai amado, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que me deste, papai.
Olha, sei como que eu quero agradecer, Senhor, aleluia. Mas nos capacita cada vez mais e mais, Senhor, aleluia. Me ensina a orar, Senhor, me ensina a passar da Cristo, Senhor, a compreender, a entender mais, Senhor, aleluia, glória a Deus, louvado seja tu, Pai, para que eu possa colocá-los em prática, Pai, aleluia. E sim, Senhor, aleluia, que o seu nome seja exaltado, Senhor, que tu esteja, Senhor, na nossa vida, Papai, da minha família, dos meus filhos, Senhor, aleluia, daqueles que dependem, Papai, aleluia, de nós, Senhor, aleluia. Abençoa o meu inimigo, Papai, abençoa o meu amigo, Senhor. Abençoa meus parentes, abençoa meus irmãos aqui na igreja nesse momento, Papai, aleluia. De joelhos dobrados, Senhor, intercedendo, aleluia, por alguém que necessita, Pai, das nossas orações, Pai. Das nossas pequenas orações, intercessões, meu Deus, aleluia. Mas eu sei, Pai, que tu está ouvindo, Papai, aberto, atendendo as orações desse lugar, Pai, aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Senhor. Aleluia, Jesus. Ensina-me, Senhor. Dá-me graça, Senhor. Dá-me, Senhor, sabedoria, meu Pai. Dá-me calma, meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, Senhor, dá-me os equipamentos necessários, meu Pai. Aleluia, para estarmos juntos na casa, para fazermos a tua obra, Pai amado, e aqui, Senhor. Fica feliz, filha, Pai, filha, Senhor, aleluia. Oh, Senhor, se necessário, meu Pai, aleluia, me alerta mais e mais, Senhor, a respeito da tua obra, Pai, aleluia. Glória a ti, Pai, eu quero ser útil na casa do Senhor, eu quero ser útil, Pai, aleluia, nas coisas, Pai, que o pastor não necessitar, Pai, necessitar, Senhor, sobre a minha vida, meu Pai, me capacita, meus irmãos, aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, dá-me sabedoria, Senhor. Dá-me algo que silêncio, meu Pai, aleluia, para fazer o seu cuidado, meu Pai. Não a mim, Senhor, não para acontecer nunca, meu Deus. Mas sim, Deus, aleluia, para o teu amor, o teu horror, a tua graça, Senhor, aleluia, glória a Deus. Ensina-me a caminho andar, Senhor, ensina-me, Papai, aleluia, glória a Deus. Obrigado, Pai, por esse momento, Senhor, aleluia. Abençoa teu servo, capacita ele mais e mais, Senhor, aleluia. Glória a Deus, para falar do meu também, Senhor. Por permissão das orações, meu Pai, louvado seja Deus, Papai. Obrigado, Jesus. Fala conosco, fala com o teu servo conosco, Pai. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Pai da glória, Pai da eternidade, é no nome, Senhor, do teu filho amado Jesus Cristo, Nazareno, ressurreto, Cristo vivo, nós nos colocamos, Senhor, uma vez mais em tua presença nesta noite de oração. A palavra, Senhor, nos afirma dizendo: o Senhor os ensina aos seus discípulos a orar. Vigiai e orai, para que não caiais em tentação. Ó, meu Deus e Pai, Senhor, tua palavra também nos afirma dizendo sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer. Oração é o combustível, a oração é a chave da vitória do cristão. Ó, meu Deus e Pai, Senhor, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia, Senhor, na tua casa, na tua presença. Te agradeço, ó Deus, por tudo, porque até aqui as tuas fortes mãos, Senhor, tem cuidado, nos sustentado, ó Deus, de nós. Vai de encontro, ó Deus, alcance meu lar, minha casa, família, a vida, Senhor, de cada um dos meus filhos, minha esposa. Sim, ó Deus, alcança meus irmãos, Senhor, alcance meus sobrinhos, cunhados, minha sogra, Senhor, meus tios e primos, toda a família, Senhor, desde o maior ao menor, desde o mais perto ao mais longe, eu entrego, ó Deus, nas tuas mãos, Senhor. Alcança, Senhor, com sangue de salvação, de libertação, de livramento, de restauração, de restituição, ó Pai, de curas divinas e milagres. Vai de encontro, ó Pai, meu Deus, nesta hora de oração. Alcança, Senhor, a cada um, Senhor, que estão clamando, Senhor, estão pedindo pelas suas infinitas misericórdias, que são eternas, que duram, Senhor, de eternidade a eternidade, de geração em geração.
alcança esta pessoa que talvez, Senhor, ela entrou aqui nesta noite se julgando fraco. Ó meu Deus, renova ela, derrama da tua força, da tua graça, do teu poder. Esta pessoa que ela tem pedido, ó Deus, para o escape, uma providência divina. Ó meu Deus, o Senhor é o Deus provedor, o Senhor é o Deus que opera milagres, o Senhor é o Deus de ontem, de hoje, eternamente. Ó Papai querido, derrama, Senhor, da tua unção, derrama, Senhor, da tua virtude, derrama, Senhor, da tua paz, do teu refrigério, da tua alegria, o gozo, Senhor, de viver, estar na tua presença, na tua casa. Desperta, Senhor, em nós um verdadeiro adorador. Ó meu Deus, porque os dias são maus, os dias são trabalhosos, são dias difíceis. Sim, ó Deus, mas é cumprimento da tua palavra. Já é a última hora, filhos. Não é hora de se embaraçar com as coisas aí fora deste mundo, mas é momento de olhar mais a Ele e se apegar a Cristo, porque a nossa salvação está agora ainda mais perto do que o dia quando nós levantamos a nossa mão. Oh meu Deus e Pai, levanta, Senhor, os que caíram, os que não suportaram as lutas, as adversidades, as perseguições, aqueles que se afastaram, Senhor, da tua presença. Alcança este jovem, alcança, Senhor, este homem, esta mulher, alcança este idoso, Senhor, alcança, Pai, este pai de família. Sim, ó Deus, alcança esta casa com a tua unção forte. Sim, ó Deus, de regeneração, Senhor, na vida do homem, transformação. Ó meu Deus e Pai, Senhor, restaura a vida, Senhor, a saúde, restaura, Senhor, o físico, restaura, Senhor, o espiritual, restaura, meu Deus, ó Pai, o sentimental, o material, Senhor, decreta vitória. Entra, Senhor, com mão forte, braço forte. Eu apresento a Ti, ó Pai, a todo o ministério. Eu apresento a Ti, Senhor, a vida do nosso líder espiritual. Eu apresento a Ti a toda a família Alexandre, pastor Aparecido Alexandre, Senhor, os que fazem parte da diretoria do campo regional de Mogi Guaçu, ó Pai, a vida, Senhor, do nosso pastor Jonathan Alexandre, nosso irmão Cristiano, Senhor, o perigo, alcança, Senhor, a todo o campo, os pastores, Senhor, as irmãs, Senhor, que estão à frente do trabalho, Senhor, aqui no nosso campo regional de Mogi Guaçu. Alcança, Senhor, dando força, dando graça, a sabedoria que vem do alto, Senhor, quebrando as barreiras, muralhas, impedimentos. Sim, ó Deus, os que estão na frente de um grupo, ó Pai, a liderança, ó meu Deus, ajuda, Pai, esta pessoa, ajuda esta pessoa, meu Deus, dando força, dando graça, sabedoria do alto, sustentando com a tua forte mão, com a tua destra. Ó meu Deus e Pai, Senhor, quebra, Senhor, toda raiz de contenda, amargura, tristeza, angústia, perseguição e afronta contra os teus filhos, Senhor. Quebra, Senhor, todo mal, Senhor. Põe por terra, Jesus vai queimando agora, Senhor, toda obra de feitiçaria, toda obra de bruxaria, tudo magia negra, toda obra realizada nas encruzilhadas, nas mata-virgem, nas cachoeiras. Eu repreendo agora, Jesus, é na autoridade, é no poder que há no teu nome, no teu sangue. Confirma, Senhor, a vitória, o livramento, ó Pai. Eu entrego, ó Deus, nas tuas mãos a vida, Senhor, de cada um aqui nesta noite, aqueles que aqui não puderam estar, ó Pai, aqueles que nos acompanham, Senhor, pela internet. Ó meu Deus, vai de encontro, abraça, Senhor, esta pessoa com o teu consolo, com o teu conforto, com a tua paz, o teu refrigério, a tua alegria, Senhor. Ó meu Deus, com a unção da cura, alcança, Senhor, esta hora especial, Pai, de oração, Senhor, a vida do nosso irmão Dorival, Senhor, que sofreu uma grande perda no dia de ontem, Senhor, a vida dos filhos, nosso irmão Alex, Senhor, a irmã Natália, Senhor, as filhas. Alcança, Senhor, o Evandro, Senhor, com a sua esposa e família, nosso irmão Luano, esposo, Senhor, toda a família, Pai. Alcança, Senhor, com conforto, com consolo do teu doce Espírito Santo, neste momento, Senhor, de tristeza, de angústia, Pai, de perda. Ó meu Deus e meu Pai, Senhor, vai de encontro àqueles que estão doentes, enfermos. Visita, Senhor, a nossa irmã cooperadora Cleusa, nesta hora de oração,
libertação. Com santa cura, ó Pai, o Senhor é aquele que sonda, o Senhor é aquele que conhece, ó Deus, quebra todos os dardos, Senhor, toda serra maligna, toda enfermidade, Senhor, vai passando teu sangue, repreendendo, dissipando, ó Deus, todo mal. Alcança ela agora, Senhor, com o sangue da cura, alcança ela agora com o milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo o milagre, a cura divina sobre a vida da tua serva. Visita, Senhor, toda a família, visita, Senhor, a vida pastor Donizete, nossa irmã Imperadora Sandra, a vida dos filhos, Senhor, visita, Senhor, a Maísa, com libertação, Senhor, faz a obra, Senhor, faz a obra naquela vida, meu Deus e meu Pai. Eu entrego, Senhor, diante de Ti, Senhor, a vida da nossa irmã Valina, ó, meu Deus, ó Pai, toca agora, Senhor, no físico, toca agora, meu Deus, com santa cura, sim, ó Deus, alcança a família, alcança, Senhor, a família, entrega, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, a todos quanto estão enfermos, estão talvez desencanados da medicina, essa pessoa, Senhor, que padece de uma dor, de uma enfermidade, neste momento, Senhor, toda infecção, inflamação, todo mal-estar, Senhor, toda dor, Senhor, alojada no corpo, vai repreender, Jesus vai curando agora. Cura, Senhor, do câncer, da AIDS, cura agora, Senhor, da meningite, da hepatite, cura agora, Senhor, da depressão, da ansiedade, Senhor, cura, Jesus, agora, Senhor, da diabetes, do colesterol, Senhor, vai curando agora, sim, ó Deus, vai controlando esta pressão desta pessoa, ó meu Deus, vai confirmando, Senhor, o milagre. Visita, Senhor, os hospitais, visita, Senhor, a Santa Casa, Senhor, neste momento, a todos os médicos, Senhor, sim, meu Deus, visita a UTI, CTI, Senhor, Deus Natal, visita, meu Deus e meu Pai, ainda, Senhor, que talvez o médico desta terra já tenha lançado, Senhor, a palavra dele, dizendo, já não tem mais o que ser feito, mas a última palavra, ela vem do Senhor, que fez os céus e a terra, a tua palavra nos afirma dizendo, e agir, Deus, quem impedirá? Quem pode impedir aquele que tem todo o poder na palma das suas mãos? Visita, Senhor, os encarcerados, visita, Senhor, os presos, com unção de salvação, de libertação, de livramento, de transformação, ó Deus, nesta vida. É o que eu te peço, Senhor. Visita, Senhor, os que estão na clínica de recuperação, lutando, Senhor, para se libertar deste vício maldito, Senhor, vai entrando, Senhor, vai libertando, ó Pai, pois a tua palavra nos afirma dizendo que se o Filho do Homem, pois, nos libertar, verdadeiramente tu serás livre, liberta e transforma, alcança, Senhor, os velhinhos, Senhor, ali naquela clínica, naquele asilo, Senhor, lá da velhice, alcança os orfanatos, alcança, Senhor, as crianças que ali estão, que foram abandonadas, Senhor, alcança, meu Deus, nesta hora, também as viúvas e os órfãos, ó meu Deus, alcança esta pessoa que vaga pelas ruas, Senhor, sim, meu Deus, esta pessoa que talvez já olha e não vê mais perspectiva na vida que está vivendo, já não vê mais solução para os seus tantos problemas, ó meu Jesus, alcança nesta hora, alcança, Senhor, muda esta vida, liberta do crack, liberta, Senhor, da cocaína, liberta, Senhor, Jesus, da maconha, liberta, Senhor, da jogatina, da idolatria, liberta, Senhor, da prostituição, liberta, Senhor, do alcoolismo, do tabaco, liberta, Jesus, de toda espécie de mal, Senhor, que afasta da tua presença. Confirma, Senhor, nesta noite, uma vez mais, Senhor, todas as sortes de bênção e vitória sobre cada vida, Senhor, sobre cada um que se esforçou para que estar esta noite. E desperta, Senhor, em nós, desperta em mim, Senhor, verdadeiro adorador, desperta, Senhor, para a oração, desperta, Senhor, para a leitura da tua palavra, desperta, Senhor, esta noite uma vez mais, Senhor, para a tua obra. Sim, ó Deus, segura firme e forte nas nossas mãos, Senhor,
guie os nossos passos, nos ensina, Senhor, a cada dia, sim, ó Deus, a orar, nos ensina, ó Pai, como convém, Senhor, se comportar, Senhor, diante de Ti, nos derrama, Senhor, sobre a nossa vida, da Tua paciência, da Tua mansidão, das Tuas misericórdias, da Tua graça, Senhor, sim, ó Deus, da Tua perseverança, ó Papai querido, eu entrego, ó Deus, nas Tuas mãos, a todos quantos, Senhor, estão por aí, Senhor, levando a preciosa semente, gemendo, Senhor, e chorando muitas das vezes, sim, ó Deus, esta pessoa que largou, Senhor, deixou família, deixou casa, deixou pai, mãe, deixou filho, Senhor, para fazer a Tua vontade, Teu querer. Alcança, Senhor, esta pessoa, derramando, Senhor, da Tua graça, derramando, Senhor, da Tua força, da sabedoria que vem do alto, sustentando, Senhor, revestido das Tuas armaduras celestiais, ó Pai, para que possa, Senhor, suportar firme os dias maus, Senhor. Ó, meu Deus, esta pessoa que vai se preparar, Senhor, também para descer as águas batismais, Senhor, para o cumprimento, ó Deus, da justiça de Deus, o batismo das águas, da força, da sabedoria, da graça, Senhor, sustenta ela, Pai, que ela venha, Senhor, sim, ó Deus, saber, Senhor, lança fora os fracos, operentas, malignas, sim, ó Deus, que vem para distanciar da Tua presença, ó meu Deus, ó Pai, os novos convertidos, aqueles que se achegaram, aqueles que uniram, ó Pai, ajuda eles, ó Pai, sustenta a Tua igreja, sustenta, Senhor, o Teu povo, com a Tua mão forte, com o Teu braço forte, ó Papai querido, eu apresento a Ti, Senhor, uma vez mais, visita, Senhor, também a vida, Senhor, do nosso irmão Davi, Senhor, dando força para ele, dando graça, Senhor, sustentando ele, ó Pai. Sim, ó Deus, a Tua palavra nos diz que o cair do homem é o homem que muitas das vezes vai se deixando se levar, vai distanciando, Senhor, da Tua presença por coisas fúteis e banais, Senhor. Sim, ó Deus, e deixa de te servir, de te adorar. Sim, ó Pai, o cair do homem, mas o levantar do Senhor. Levanta, Senhor, os que caíram. Levanta, Senhor, esta pessoa, devolve a ela, Senhor, o desejo, o prazer, que está, Senhor, na Tua presença em oração, Senhor, desperta o desejo, Senhor, da oração, da leitura, Senhor, da Tua palavra. Ó, meu Deus, capacita ela, Senhor, capacita essa pessoa, e pede, Senhor, e aqueles, ó Deus, que têm buscado os dons espirituais, vai de encontro, Senhor, a Tua palavra nos diz, Senhor, buscai com zelo os dons espirituais que o Senhor dá, segundo a medida da fé de cada um. Ó Papai querido, alcança as almas, alcança, Senhor, sedentos, alcança, Senhor, aqueles que estão em cativeiro, alcança, Senhor, aqueles que estão debaixo de opressão, aqueles que estão sofrendo, meu Deus, alcança as almas, envia as almas, envia os ceifeiros, Senhor, sim, meu Deus, para as Tuas casas de oração, ó Pai, limpa esta pessoa que está cheia de feridas, de estaca, do pecado, do erro, meu Deus, limpa, Senhor Jesus, com Teu sangue, com a Tua palavra, Senhor, sim, ó Deus, pois a Tua palavra nos afirma dizendo, bem-aventurado aqueles que lavam a sua vestimenta no sangue do Cordeiro. Ó meu Deus e Pai, Senhor, toma a Tua igreja, Senhor, toma os grupos, ó Pai, nas Tuas mãos, Senhor, quebra, Senhor, todo mal, Jesus querido, dá força, Senhor, para nós continuar a marchar na Tua presença. Ó meu Deus, abençoa a vida, Senhor, dos ofertantes, abençoa, Senhor, a vida, Senhor, dos dizimistas da Tua casa, repreende, ó Deus, o mirador, devorador, tranca a rua, repreende, Senhor, o espírito de enfermidade, repreende, Senhor, o espírito de engano, da inveja, repreende, ó Deus, toda a obra das trevas, Senhor, quebra toda a maldição, abençoa, Pai,
esta pessoa que confesse um ato de fé, ela fez um voto para com o Senhor. Honra, meu Deus, honra, Senhor, a fé desta pessoa. Confirma, Senhor, e decreta a tua grande vitória, meu Deus e meu Pai. É o que eu já te peço e já agradeço, Senhor, certo da vitória. Toma nas tuas mãos, Senhor, uma vez mais a minha vida, Pai. Perdoa, Senhor, as minhas falhas. Perdoa, Senhor, os meus pecados, Senhor. Me sustenta, me ensina, me capacita. Cobre com teu sangue, Senhor. Convém, meu Deus, que nesta hora, uma vez mais, Senhor, eu diminua, que o Senhor cresça e que o teu santo nome ele seja glorificado nas alturas. É o que eu te peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Saúde a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Quem está alegre? Quem está feliz? Aleluia. Glória a Deus. Dá glória a Deus. Quem está feliz? Quem está feliz? Aleluia. Glória a Jesus. Quem está feliz, irmão? Aleluia. Glória a Jesus. Você está vivo. Só isso já é motivo que você está feliz. Porque teve gente que deitou ontem, não acordou hoje. É uma oportunidade. Aleluia. Tá de pé, é porque o Senhor tem te dado a oportunidade. Amém? Irmão, Deus abençoe já a vida daqueles que nos acompanham na internet. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos se colocar de pé já. Fazia parte das ofertas. Aleluia, você que trouxe a sua oferta. Daqui a pouquinho nós já vamos, aleluia, entrar na palavra. Glória a Jesus. E a palavra, irmãos, como culto de ensinamento. Aleluia. Hoje nós vamos falar da depressão. Glória a Jesus. Vamos falar um pouquinho da depressão. Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Você que trouxe a sua oferta, glória a Deus, para apresentar a Deus. Você que trouxe o teu dízimo para apresentar na casa de Deus. Você que fez um voto com o Senhor. Aleluia. Eu tenho certeza que quem vai te abençoar não é o homem, é Deus. Possa que seja que vai ser uma pessoa que vai chegar e falar: ó, Deus tocou no meu coração para mim te dar esse valor, para mim te dar este mantimento. Aleluia. Mas é porque Ele ordenou. A palavra de Deus diz assim: não ouviste o que Deus fez a esta viúva? Ela tinha um dever, Lucas 18, orar sempre, nunca desfalecer. Quanto mais aqueles que clamam de dia e de noite. Amém? Aleluia. Está clamando de dia e de noite? Oração é a chave da vitória. Não foi à toa que Jesus falou: vigiai e orai. Aleluia. Vigiai e orai para que não caiais em tentação. Oração é a chave da vitória. Vamos orar ao Senhor. Apresenta a tua oferta a Deus. Aleluia. Oremos ao Senhor. Amantíssimo Deus, eterno Pai. Deus maravilhoso, Deus de poder, Deus de glória. Eu apresento a Ti, Deus, a minha oferta, Deus. Siga, Deus, receba, Deus, a oferta de cada irmão e irmã, Senhor. Abençoa também aqueles que talvez não vão poder ofertar, Senhor, da mesma forma. Abençoa, Deus, aqueles que vão devolver o dízimo, Senhor, repreendendo o enganador, o devorador, dando vitória, Senhor, nesta causa jurídica, trabalhista. Estende as tuas mãos, Senhor, esta pessoa que talvez tenha um dinheiro, Deus, que está parado, está preso. Põe as tuas mãos, Senhor, decreta a vitória. Abençoa, Deus, aqueles que fizeram voto. Honra, meu Deus, a fé deste meu irmão, dessa minha irmã, Senhor, com a tua bênção, com a vitória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos cantar assim: quem oferta com alegria, lá no céu brilhar, lá no céu brilhar, no céu brilhar. Quem oferta com alegria,
irmãos? Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho de depressão. Aqui para nós espanhol fundo. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos falar um pouquinho de depressão. Eu quero fazer a pergunta aqui nessa noite. Aleluia. O cristão vive depressão ou não? Sim. A minha pergunta. Com certeza. Aleluia. Com certeza. Mas, aleluia. Glória. Ele tem Deus. Amém. Para sustentar, para dar vitória. Aleluia. Só que também é com esforço. Aleluia. Vamos falar um pouquinho. Aleluia. Vou abrir aqui no celular. Depressão. O que é depressão? É um conjunto de condições associadas à elevação ou ao rebaixamento do humor, como depressão ou um transtorno bipolar. Depressão está muito ligada, irmãos, a situações do nosso dia a dia, que nos leva, quando você não consegue o êxito daquilo que você busca, daquilo que você quer, seja ela na tua vida sentimental, na tua vida social, trabalho, algo que te traga uma frustração, algo que te traga um sentimento de culpa, algo que te leva muitas das vezes a pensar que você está sozinho. Tem vários sintomas, e esses são os sintomas que começam e vai levando. E a tendência dele, irmãos, é duas: uma pessoa se abraça com Cristo, com Deus, busca apoio, sim, tem que buscar, irmão, mas se apoia em quem possa te ajudar, sustentar. Porque se você apoiar em quem também está precisando ser apoiado, mas tem. Por uma pessoa que você já sabe, já tem uma história, tem uma vivência. O pior é que a depressão sempre leva a pessoa a se isolar, a não compartilhar, a guardar tudo aqui dentro. Ela vai. E esse é o mal. A gente tem que compartilhar. Primeiro com Deus. Pedir ajuda, oração, buscar força, buscar graça. E também, se médico, precisa de médico, nossa com médico. Médico, não, eles não podem procurar. Lógico, pô, quem deixou o médico foi o próprio Deus. Deu sabedoria a ele. O médico lá atrás era o sacerdote. O que Jesus falou aos leprosos? Vai e apresenta ao sacerdote. Era quem ia diagnosticar o problema do leproso. Quando eles chegaram lá, já não tinha mais nada. E tem gente que fala: não posso, eu creio. Não, Deus cura, mas tem coisa que é para Deus, e tem coisa que não. Tem uma separação entre essas questões. Eu quero falar um pouquinho, irmãos, de uma pessoa aqui nesta noite, de um crente, de um cristão, de um servo, de um profeta, nada mais, nada menos do que o profeta Elias. Aleluia. Não era qualquer um, irmãos, mas nós vamos passar e ver a situação que ele enfrentou para nós chegar às nossas conclusões. Você que trouxe a sua Bíblia, abre lá no livro de 1 Reis. Eu falei que eu ia deixar para apresentar, não, o estudo, falar um pouquinho no domingo. Vai fazer um jejum, nós vamos fazer o jejum, dia do desafio.
Vai ser ou das 7 às 11 ou das 8 ao meio-dia. Aleluia. 1 Reis, irmãos, capítulo de número 19. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. 1 Reis, capítulo 19. Glória a Jesus. Jesus está na casa. Aleluia. Capítulo 19. Vamos ler aqui. Vamos ler do verso de número. Estou no primeiro aqui. Amém. Diz assim, ó. Todos encontraram? Diga amém, Jesus. Amém. Bom, se quiser sentar, fica à vontade. Senta. Glória. Aleluia. Glória a Jesus. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. O que Elias havia feito? Tinha acabado de vencer, através de Deus, na autoridade do poder divino e na fé que ele tinha com Deus, a intimidade que ele tinha com Deus. Quem que ele derrotou? Nada mais, nada menos que 400 servos de Baal. E eles foram mortos depois disso. Não conseguiram fazer um fogo, descer fogo do céu sobre o sacrifício. Aí na vez de Elias ainda joga água, Elias ainda tira uma onda dos profetas, começa a dizer: aonde está o seu Deus? Será que eles estão dormindo? Que não estão nos ouvindo? Elias tira uma onda. Olha a fé de Elias. Onde que estava? Na vez de Elias, agora Elias prepara o altar. Ele fez um altar novo, limpou, santificou, colocou o sacrifício, o holocausto. Depois ele ainda mandou que jogasse água. Para muitos, esse homem é louco. Como é que vai pegar fogo, um negócio encharcado de água? A fé dele. Aí ele começou a clamar. A palavra de Deus diz que então começa a chover fogo do céu e consome o holocausto. Consequentemente, a morte de 400 servos de Baal. Mas a palavra de Deus diz assim, irmãos, que depois disso, Jezabel, mulher de Acabe, passa a perseguir algo que já estava acontecendo a Elias, e fala: vou matar. Mas Elias já estava sendo perseguido. Elias lá atrás estava sendo perseguido. Aí o que Elias vai fazer? Talvez se deparou no momento que ele estava sozinho ali diante dos baalitas. Muitas das vezes se pensa que está só, né, irmãos? O homem pensa que está sozinho. Parece que todo mundo virou as costas. Elias não poderia dizer que Deus não estava vendo ele, porque se não fosse Deus, quem fez chover fogo do céu? O próprio Deus. Então Deus estava com ele. Assim também é muitas das vezes na minha e na tua vida, irmão. Tem alguma coisa que a gente quer. Eu quero um copo d'água. Eu quero um grande de vidro, mas tem um de plástico aqui do meu lado. Tem tantas coisas que Deus está abrindo, criando os escapes, as portinhas de escape, os livramentos, mas a gente está tão focado em algo que a gente está querendo aquele, que a gente não está vendo o que Deus está fazendo ao nosso lado. E daí a gente julga: Deus não está me ouvindo, eu acho que eu estou só. E começa, irmãos, a deixar as coisas vir, e começa a guardar aqui. Esse é o mal. Vamos lá, capítulo 19, verso 2. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe:
Assim me faça os deuses e a outro tanto. De certo, amanhã, a esta hora, se não puser a tua vida como a um deles. A morte. Que acabaram de matar os Balaitas. Aí agora lá, traçou o plano de morte para ele. Viu o mensageiro lá, avisa ele. Verso 3. O que vendo ele, Elias, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto a caminho de um dia e veio e assentou-se debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Aleluia. Irmãos, quantas pessoas hoje, se a gente for pegar, devido às circunstâncias, situações, leva muitas das vezes a pensar, até pensar, meu Deus, eu estou cansado, eu não estou aguentando mais esta vida. Se quando aconteceu aquele acidente, por que eu já não... Tem uns que até falam, por que eu já não morri? Quando eu peguei aquela doença, aquele problema, por que? Por quê? Porque Deus tem algo, propósito na tua vida ainda. Porque Ele que deu a tua vida. Você pediu para ver o mundo? Não. E por que você quer pedir para ser tirado dele? Quando não, muitos que tiram a própria vida. Tem dia, tem hora, tem um dia. E vai chegar o meu dia, o seu, o nosso dia. Ninguém vai ficar para semente. Mas, na hora dele, no tempo dele. E quantas pessoas que não se deparam assim? Glória a Jesus. Vou ler aqui uma introdução. Elias pediu para si a morte e disse: basta, não aguento mais. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: o que faz aqui, Elias? Quantas vezes Deus fala: o que você está fazendo? Fala com você em pensamento, ele não usa ninguém não, ele fala com você mesmo. A palavra veio. Elias 6 pediu a morte. Para mim basta, não sou melhor que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo tocou, ele disse: levanta e come. Aleluia. Vou falar um pouquinho de Elias. Elias tinha um ministério de juízo. Sua fé havia sido testada no Monte Carmelo, quando ele venceu. Através de Deus, não por sua força, mas pela sua fé, perseverança, confiança. De onde ele saiu vitorioso? Ele era um gigante em oração. Mas a rainha Jezabel estava ameaçando a sua vida e mandou-lhe o aviso de morte. Elias ficou desesperado e fugiu de Israel, atravessou Judá e, desanimado, foi a Berseba, onde caiu numa grande depressão. Estava pedindo a morte. A pessoa que ela pedir a morte é porque ela já não está vendo mais saída. Ela já não está tendo mais prazer na vida, irmãos. Mas eu vou dizer para você uma coisa. A palavra é clara em dizer: põe a tua boca no pó, porque ainda talvez haja uma esperança. Se você estiver em vida, ainda que seja em cima de uma cama, mas no seu consciente, você falar com Ele, Ele te ouve.
Só que Deus só responde, irmão, quando ele olha e vê realmente um coração quebrantado, contrito. A palavra de Deus fala que ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. A palavra de Deus diz assim, irmãos, que a situação do rei Ezequias era a pior possível. Ele estava em cima de um leito, de uma cama. E qual é a palavra que ele recebe do profeta? A palavra que veio de Deus, direcionada por Deus, e foi compartilhada a Ezequias através do profeta Isaías. Põe a tua casa em ordem. O profeta Isaías entrou lá no quarto, entrou lá no palácio, chegou do lado do quarto, falou para ele: põe a tua casa em ordem, meu filho, porque é certo que morrerás e não viverás. Pessoas às vezes recebem uma notícia, mas é difícil, não é? Aí tem pessoa que se entrega, tem pessoa que aceita, tem pessoa que já olha para a situação que está vivendo e fala: não, é isso aí mesmo. Não é isso aí não, irmão. Você serve a Deus. Você tem um Deus que muda história, você tem um Deus que liberta, você tem um Deus que salva, você tem um Deus que cura, você tem um Deus que transforma, você tem um Deus que Ele não te desampara. A palavra de Deus diz assim, que Ele não te desampara. O próprio Jesus, Ele vai dizer assim: estarei convosco até a consumação do século. Sabe o que é isso, irmão? Até o final deste mundo ou da sua vida, ou até Ele vier buscar a igreja que é lavada e remida no sangue do Cordeiro. Elias se entregou. Ele já estava sendo perseguido de morte. Estava sendo morto. A todos quantos que estava pregando, estava sendo morto, irmão. E com Elias não seria diferente. E a palavra de Deus diz assim, que ao homem foi lhe dado o direito de morrer uma só vez, seguindo depois disso o juízo. Ia morrer. Se fosse de uma doença, dependendo do que fosse, ele iria morrer. E ele não estava sozinho. Aleluia. Em momento algum. Já estava sendo perseguido, mas uma palavra dirigida, direcionada da mulher, ao ponto que, aleluia, Elias, ele pensou que estava sozinho. Ele olhou para tudo quanto ele estava fazendo e ele não estava vendo mais valor naquilo. Às vezes você fala: meu Deus, eu estou dando a vida por isso, por aquele, estou fazendo isso, fazendo aquilo, e não estou vendo retorno. Mas uma coisa é certa, não desista de fazer, faça enquanto você viver. Não espere receber algo em troca, mas faça por amor. Faça por amor a Deus. Faça por amor àquela pessoa. Isso aí é o mandamento de Deus, é o próximo. Primeiro é ele, segundo é o próximo. Ah, mas ele não merece, ela não merece. Merece. Todo ser humano, toda pessoa merece uma segunda chance. Se não fosse assim, Cristo não teria vindo e morrido pelo nosso lugar. Então, porque Ele viu em nós uma pessoa que precisava de uma oportunidade. Aleluia. De uma segunda chance. Aleluia. A palavra de Deus diz que agora então Elias dispensou o moço dele, chegou debaixo de um vidro no deserto, deitou, falou no seu ânimo: não sou melhor que meus pais, eu quero a morte. Deitou, talvez pensando assim: eu vou ficar aqui, eu morrer de fome, daqui não saio mais, eu perder todas as minhas forças físicas. Mas a palavra de Deus diz assim, irmãos, que um anjo tocou nele. Aleluia. Vou ler mais uma introduçãozinha para a gente começar daí ver o que Deus ele fez para Elias. O que Deus faz para nós, irmão. E muitas das vezes a gente deixa passar desapercebido, né? A gente está focado em algo que a gente está querendo lá na frente, e Deus está fazendo aqui para você chegar até lá em cima, numa escada, e você não está percebendo. Está pensando que está sozinho. Mas se não fosse Deus, não. O diabo já tinha tragado, já tinha ceifado, já tinha levado, já tinha arrancado tudo, já tinha matado. Porque Ele veio para isso. Mas Deus tem propósito, não.
na nossa vida. Quem poderia imaginar essa cena? Justamente depois de uma grande vitória que Elias conseguiu no Monte Carmelo sobre os profetas de Baal. E o nome do Senhor foi vindicado. Ali, irmãos, um monte de pessoas, até Jezabel, os profetas, os balaíns, todos quantos estavam ao redor, o rei Acabe, presenciaram a glória do Deus de Elias. E o fogo caiu do céu. E passados, irmãos, aleluia, tempos, Elias disse que enquanto ele não pedisse, a chuva não desceria. Ele orou para não chover e depois ele falou assim: só vai para chover segundo a minha palavra. Olha a fé do homem. Mas ele chegou nesse ponto. Eu acredito, irmãos, que muitas das coisas vai fazer o ser humano ou a pessoa vir se enfraquecendo. Só que a Bíblia ela nos faz um alerta sobre o dever de orar sempre para desfalecer, sobre o dever de olhar para Cristo, que é o autor e consumador da tua fé, sobre o vigiar. Não adianta só orar, mas vigiar. O diabo está passando a rasteira meio mundo aí, está com os olhos tapados, está na igreja, mas está bom. Ele está na igreja e tem que estar vivo. Aleluia. O seu olho não, você veio para Cristo. Você já passou a entender como que funciona o mundo espiritual. Tem muita coisa que é espiritual, mas a palavra de Deus diz assim que só vai decidir quem é espiritual. Se tiver no espírito, você vai entender, irmão, porque o diabo vai fazer coisinhas, vai lançar dardo, vai usar de pessoas, vai fazer de tudo para te entristecer, para tentar te desanimar, para tentar te abater. Pessoas pensam que o diabo vai aparecer como um monstro. Não, é nas pequenas coisas. Não é pedra grande que derruba a pessoa, irmão, é pedra pequena. E a pessoa não enxerga ela muito bem, um degrauzinho pequeno, por pique cai. Não é no grande, porque no grande você vê e você se desvia, você se esquiva. E o diabo não é bobo, irmãos. O diabo ele começa com uma coisinha aqui. O salmista Davi escreveu que um abismo puxa o outro. Pecadinho, isso aí não tem problema não. Aí daqui a pouco, aí esse também não. Aí amanhã, esse também não. Daqui a pouco nada mais tem problema. A mente já cauterizou o diabo, já cegou. Já deixou de estar no espírito, agora já está na carne. Mas ainda bem que Deus socorre o homem. Aleluia. Glória a Jesus. 4 fatores da depressão que Elias sentiu. Estamos falando de Elias. Então vamos lá. Elias sentiu-se fracassado. Quando? Para mim basta. Mesmo depois dele vencer, de provar a glória de Deus, mostrar a glória de Deus que estava sobre a vida dele. Mas basta. Para mim já basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Ele se sentiu uma pessoa fracassada. Em outras palavras, o que eu estou fazendo não está tendo valor nenhum. Quantas pessoas se sentem assim? Mas eu digo para você, Elias, ele estava fazendo com o intuito, ele queria ver o quê? Arrependimento nas pessoas. Queria que fosse mudar, transformar, mas quem faz isso é Deus. É Deus que faz, irmão. Apesar da vitória contra os falsos profetas, e apesar da exclamação do povo, ó Senhor Deus, ó Senhor Deus. E Acabe e Jezabel continuaram como antes, não houveram nenhuma mudança de seu coração. A palavra fala assim, ó. Jesus escreveu lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, no Sermão da Montanha. E por se aumentar a iniquidade,
o amor de muitos se esfriará. É o que tem acontecido, irmão. Isso é um mal. Segundo, Elias sentiu solidão. Quando? Está lá no livro de Reis ainda, 19, está com a sua Bíblia aberta, 19. Ele sentiu solidão. Eu fiquei só. 2 vezes ouvimos Elias expressando a sua solidão. Capítulo 19, verso 10 a 14. Ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E busca a minha vida para lhe tirarem. Elias, depois de sentir fracassado, agora então ele sente também que está sozinho, solidão. Quantas vezes na obra do Senhor a gente sente sozinho? Ninguém está nos apoiando. É exatamente esse momento que Satanás nos derruba. Ele procura as oportunidades. Paulo teve a mesma experiência no fim da sua vida. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Está lá em 2 Timóteo. É o que Paulo falou. 2 Timóteo 4,16. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Jesus, ele falou o quê? Todos deixaram ele, irmão. Ele foi abandonado, mas ele não desistiu. Ele perseverou. Aleluia. Essa foi a condição de Elias. E essa foi a experiência do próprio Senhor Jesus no jardim de Getsemane, como o profeta Isaías profetiza: o largar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Isaías 63, 13. 63, 3. Jesus. Nem os próprios discípulos, Pedro, João e Tiago. Sintoma da solidão. Estamos falando do que ele sentiu, depois nós vamos falar, se der tempo, do que Deus fez por ele. É o que ele faz por nós. Terceiro, Elias sentiu cansaço. Nem os próprios discípulos Pedro, Tiago e João. Elias enfrentou a luta, a exaustão, a tensão no Monte Carmelo, depois do fim do dia. Correu 25 quilômetros diante de Acabe. Está lá, 1 Reis 18, 46, se você quiser acompanhar. Sentiu cansaço. Vamos ler. Vamos ver lá o que estava acontecendo com o profeta. 18, 40. Aleluia. 18, 46. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Aleluia. Ele correu 25 quilômetros, fugindo. Aí ele sentiu cansaço na hora que ele se depara nesse momento. Quando ele ouve a ameaça, está cansado, junta tudo, a perseguição, a solidão, o sentimento de fracasso. É sintoma do que é isso, irmão? Vamos lá. É nesse momento, irmão, muitas das vezes, apesar, podemos imaginar como ele chegou completamente exausto. Muitas vezes, apesar de ter experimentado vitória em nosso serviço para a obra do Senhor, nas providências divinas, quando estamos exaustos fisicamente, Satanás aproveita para nos derrubar. Glória a Deus. Irmãos, Jesus estava lá no... Vou contar um pouquinho. Lá em Gênesis. Andou. Esaú chegou.
da caçada, estava cansado. Tinha o direito da primogenitura. O irmão Jacó observou ele, viu ele cansado, fadigado, com fome. Esaú pediu, me dá um prato desse guisado. Com fome, estou cansado. Jacó, irmãos, olhou para ele e falou assim: eu até te dou, mas se nós fazermos uma troca, se você dá o que é teu por direito, o diabo faz assim, irmão. Ele vê o momento da cansaço, da necessidade, aí ele oferece, está aqui, ó. O que ele fez? Satanás chegou lá no deserto. Jesus, quem estava lá? Jesus. Olhou para Jesus, sabia que Jesus estava com fome, Jesus estava no propósito. Olhou para Cristo e falou assim: manda que essas pedras se transformem em pão. E como? Sacia a tua fome. Quer facilitar. Jesus tinha poder? Tinha. Mas o que Jesus falou? Jesus estava no propósito, irmão. Também está escrito, Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Jesus estava o quê? Fisicamente, mas ele estava debilitado, porque depois que ele venceu Satanás, bateu retirado, o que aconteceu? Quem que veio socorrer ele? Os anjos. Veio, socorreram ele, deram de comer, ajudaram. Assim é a vida da tua vida. Está sendo provado? Mas a palavra de Deus fala assim: que não veio prova ou tentação humana, além daquilo que você possa suportar. Está lá descrito 10 de 1 Coríntios, capítulo 13. Mas fiel ainda é Deus, que ajuda da aprovação do propósito, Ele também te dará o escape, te dará ajuda, o socorro. Aleluia. Vamos tentar concluir aqui, irmão. Elias enfrentou também o perigo físico. 19:2, nós lemos: ele procura tirar a minha vida. Perigo físico, morte, para matar. A ordenança, a mensagem que veio diante dela. Isso tem, irmãos, é o que eu falei: a pessoa, quando ela é acometida muitas das vezes de uma doença, de um problema, ela se deixa levar. E se ela se deixar levar por aquilo, irmão, aí ela definha. Mas quando ela olha e sabe e aceita aquilo, ela aceita ou entende o problema, a doença, mas ela não aceita a morte. Ela decide lutar. Quem luta com ela, ou quem dá força é Deus. Não era diferente na vida de Elias. Já havia se poupado tantas vezes de morte, seria mais um que Deus iria livrar. Aleluia. Jezabel ameaçou matá-lo, mas eu não acredito que ela faria isso. O escritor escreveu. Por quê? Porque um dia ela deu um aviso. Teria mandado soldados na hora para prendê-lo. Teria mandado um recado. Você acha que a pessoa que quer matar o outro, a pessoa que queria matar, vai mandar um recado, mandar lá uma ameaça para ele: ô fulano, vão te matar, vão te pegar. Já mandaria os soldados, aí ia prender e trazer a fio da espada. Se não matar lá atrás, já preso para não morte. Vou mandar o mensageiro só dar notícia. A morte avisa quando ela vai chegar, não? É muito rápido. Ela vem, né? De repente, já não está mais aqui. Vamos tentar concluir. Ela não teria coragem, porque o povo agora também estava do lado dele. O povo começou a clamar o Deus de Elias. Entretanto, a situação era difícil para ele, para Elias. Mas é bom recordar a uma declaração do grande pioneiro missionário, que descreveu: enquanto Deus tem uma obra para eu fazer, eu não posso morrer. Paulo falou assim: eu combati um bom combate, terminei a carreira, guardei a fé.
Quantos livramentos Deus deu para ele? Foi Deus, irmão. Só que agora o próprio Paulo já estava falando essa palavra, porque ele estava entendendo que agora já chegou o tempo. O findar da vida dele estava. E ele estava convicto e certo que tudo quanto ele pôde fazer, ele fez. Combati o bom combate. Ele classificou o apedrejamento, naufrágio, fome, prisões, por amor ao próximo. Estava apanhando, estava sofrendo por amor àquela alma que ele via nela a necessidade de uma oportunidade. E deu encontro. Aí ele fala: eu combati o bom combate, terminei a minha carreira. A pessoa não vai chegando um tempo, ela vai começando a adoecer, vai chegando em casa, o físico já não é mais o mesmo, a vista, vai dando cansaço físico. Mas isso eu não estou falando, uma pessoa que está lá na idade. Hoje nós estamos vendo até os novinhos que estão querendo mais nada. Não é assim. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Como Deus tratou Elias agora. Primeiro nós vimos aqui os 4 fatores da depressão. Vamos tentar concluir. Como Deus tratou Elias. Deus não abandonou. Veja como o Senhor tratou com Elias. Com tanto amor e compreensão, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Essa referência aí está lá em Salmo 103, versículo 13 e 14, viu? Como Deus ele olha, se compadece de nós. Vamos lá. No livro de 2 Reis, de 1 Reis aí, no capítulo 19, o versículo de número 6. Vamos ler o 5. Depois que ele deitou a parte C, o 5. Olha o que Deus fez. Então o anjo lhe tocou, disse: levanta-te, come. Com outras palavras, se alimenta um pouquinho, depois você descansa mais um pouquinho. Como Deus tratou ele. Depois você vai seguir em frente com a caminhada. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou-se a deitar. Comeu, encheu a barriguinha, bebeu aguinha, saciou a sede. Aí o que o corpo pede depois? Cai com a carne, pede. Está cansado? Deitou, descansou. Nada que uma boa refeição, uma boa noite de sono, mais uma boa refeição e voltar para o lugar da revelação. Elias superou seu estado depressivo porque Deus o mandou para o lugar de revelação no Monte Horebe, o monte de Deus. Por isso que ele superou, irmãos. Ele não superou ali, mas quando ele saiu dali, Deus mandou ele para o Monte Horebe. Vai lá. Deus alimentou ele, sustentou. O físico, o espiritual, deu uma injeção nele de ânimo. Meu filho, vai um pouquinho. E o Senhor falou para Ezequias: eu ouvi a tua oração, meu filho. Se Ezequias tivesse aceitado a doença, a morte, a doença ele já estava. Se ele tivesse aceitado a morte, tivesse virado para o rosto, só chorava, não teria sido mudada a situação dele.
Mas sabe o que ele fez? Ele virou com o rosto para a parede e falou: Senhor, lembra-te de que eu andei diante de ti com o coração reto e sincero, visto que era agradável diante de ti. Que Deus ouviu, recebeu, viu o coração dele. Ele não aceitou a morte, não. Deus falou assim: eu vou te acrescentar. Na mesma hora veio a resposta. O profeta Isaías estava saindo do quarto, bota lá, fala para ele que eu ouvi a oração dele, vou acrescentar 15 anos de vida para ele. E ainda vou dar a vitória sobre o povo sírio que vem diante dele, para mostrar para nós. Aleluia. Agora, se aceita a morte, se aceitar a morte é final, não é fim de carreira. Se aceitar a situação, para esse não tem jeito. Para mim já não tem mais jeito, irmão. Enquanto eu e você viver e servirmos um Deus que pode todas as coisas, que não vê empecilho, barreira, que não há impedimento, irmão. A palavra de Deus diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Quem tira, irmão, dessa doença, desse problema, dessa situação é Deus. Mas se eu não aceitar, se eu quiser, se eu acreditar e pedir a força e a graça de Deus, aleluia, glória a Deus. Elias superou o seu estado depressivo porque Deus o mandou para um lugar da revelação, Monte Horebe, monte de Deus. Está lá no verso 8. Depois que Elias comeu, o anjo despertou ele, come, bebe, aí deitou para dar uma descansada. Aí vamos lá, capítulo 19, verso 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, a segunda refeição. Ele comeu a primeira, comeu e bebeu a primeira ali no 6, deitou, dormiu, descansou, levantou de novo, aí ele comeu. Lá no 7, lá, e o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te, come, porque muito comprido que será o caminho. Jesus está dando uma injeção de ânimo. Aí Jesus vai tratar ele como? Vai alimentar ele de novo. Ele levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Deus está alimentando você nesta noite. Aleluia. Talvez você falou que não ia conseguir, mas Deus está alimentando com alimento espiritual. Renovando o teu filho, está dizendo: filho, filha, eu sou contigo. Somente esforça-te. Tem de bom ânimo. Ou seja, enquanto você estiver na presença de Deus, Ele estará com você. A palavra do Senhor diz assim, o Senhor falou lá no livro do Êxodo: enquanto vós estiver comigo, está na presença. E pedindo a graça. Não é reclamando, murmurando, xingando. Eu vou parar, não aguento mais. Eu falo: Senhor, me ajuda, me sustenta, me dá força, me dá graça, me socorre. É assim que você vence. Me ajuda. Agora murmurando, reclamando, xingando, vendo defeito, vendo erro em tudo. Sim? Ó. Agora vamos dizer: Senhor, me ajuda, me socorre, me sustenta, me dá força, e buscando em Deus, e se apoiando. Deus é que socorre. Se vós estiver comigo, eu estarei com vós. E a revelação, esta vez, não foi do tipo normal do seu ministério, terremoto do fogo, mas um ciclo tranquilo e suave. E apesar de tudo, Deus não o abandonou. Ainda há muito serviço para fazer para a obra do Senhor. Vamos. Elias pediu a morte. Se Deus quisesse, olhasse para ele, Deus poderia falar: não, então, você está de acordo? Ele tirar a vida, pediu a morte.
A Bíblia vai dizer que Jó amaldiçoou o dia que é. Maldito seja o dia que é assim. Quando ele olha para a situação. Mas que Deus está falando, filho, ainda tem um propósito da vida. Eu tenho ainda a vida a salvar através da sua, através da tua palavra, através da tua vida. Eu vou alcançar outras. E por que você quer cessar esse ciclo? Aleluia. Ou seja, o Senhor já havia mostrado para Elias lá atrás na caverna, um terremoto, um fogo. Aqui ele se manifestou, Elias, com uma brisa suave. Aleluia. Deus não nos abandona. Ou seja, Deus deu uma injeção para Elias. Resultado da vida de Elias. Glória. Primeiro, a visão dele contava. Verso 13 do capítulo 19. E sucedeu que ouvindo Elias, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui? Lá na caverna, aleluia, que fazes aqui? Outras palavras, quando ele pediu a morte, Deus deu o alimento, o físico, o espiritual, mandou ele esconder na caverna de novo. Aleluia. O verso 15. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem, e unge Hazael rei sobre a Síria. Outras palavras aqui, irmão, Deus estava fazendo o quê? Deus estava dando crédito no que ele estava pedindo, mas que teria um processo ainda mais de tempo a ser concluído. A minha, a tua vida, irmão, se for a vontade de Deus, ela vai encerrar o ciclo hoje. Se não for, que Ele nos dê força, nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê condição, o alimento, primeiro espiritual, para a gente conseguir, e o físico, Ele vem cuidar de nós, e que nós venhamos estar na presença dEle. Terceiro, Elias voltou para o serviço de Israel, verso 15 e 18. Vai e volta ao teu caminho, para o teu serviço. Nossa peregrinação espiritual não nos leva para o Monte Horebe, mas para o outro monte, o Calvário, a renúncia, o arrependimento, a mortificação enquanto nós vivemos, onde a revelação suprema de Deus foi dada. Esse é o lugar onde podemos compartilhar com Cristo a sua morte. Nosso problema maior é o nosso relacionamento com Cristo. Se o seu relacionamento com o teu cônjuge estiver abalado, tudo vai incomodar, tudo vai estar errado, tudo vai estar com Cristo também assim. O negócio vai dando um afastamento. Tem que fazer de tudo para melhorar. Seja no seu relacionamento, na sua casa, com o esposo, teu filho, tua filha, e também com Deus. Profeta Oséias, capítulo 6. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu já conheci, tá bom, já basta para mim. Não. Prossigamos. Aquilo que o homem Paulo escreveu, aquilo que o homem não ouviu, nem ouviu, não chegou no coração, onde não viu. É o que Deus tem guardado para revelar àqueles que o buscam. É a glória, coisa grande. Seu novo colega, Deus deu alimento para ele, uma boa noite de sono, uma injeção espiritual, alimentou o físico, deu a palavra falando para ele: olha, levanta, o anjo tocou, e Deus ainda está contigo. Deus vai dar um colega para ele agora. Deus vai dar um colega. Até então Elias só tinha um servo.
Agora vai ter um colega. Está lá no verso 16. E também gerou um filho de Nizim, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Vou te dar um colega. Vai caminhar um pouquinho contigo. Vocês vão se ajudar. E depois ele vai continuar. Com outras palavras, eu conheço você o exterior e o interior. Já estou preparando uma carruagem de fogo para vir te buscar. Mas tem propósito ainda, tem projeto ainda. Tem que continuar a marchar. Não pode desistir não pode deixar de lutar. Não pode baixar a armadura, o escudo, as armas. Tem que continuar lutando na presença de Deus, com as armas de Deus. É só assim que você vai vencer. Aleluia. Seu novo colega Eliseu, sua nova confiança no Senhor, verso 18. Eu tenho um colega para ele, ao verso 18. E também eu fiz ficar em Israel. O que Elias estava pensando como lá atrás? Eu fiquei só, estou na solidão, mataram todo mundo a fio de espada e procuram me matar, estou sozinho. Olha Deus aí falando para ele. Olha o que Deus fala para ele. E também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Com outras palavras, você está sofrendo, você está padecendo, mas você não está sozinho. Não é você não, você está enganado. Está falando que só sobrou você, que é só você que faz, não tem outros que estão aí padecendo. Por amor ao meu nome, a almas que eu ainda tenho plano de salvação. Deus está renovando o ânimo dele. Está dando um colega, vai dar um companheiro. Quantas das vezes que Deus coloca pessoas no nosso caminho? Pai na fé, mãe na fé. Quando não, ele coloca você por pai, aquele por filho, para você ajudar. Aí você imagina se ajuda a mim com aquela. Não estou aguentando mais. Está dando tudo errado. Isso aqui. Qual que é o pai que incentiva esse filho? Mata ele de vez. Ainda mais se for novo convertido. Ele vai olhar e vai falar: meu Deus, esse daí está com tanto de experiência de andar assim. Ele fala: não, filho, vai nessa tua boca fora. Não foi isso que Jesus falou? Vai nessa tua boca força, Julião, que eu sou contigo. Aleluia. Glória a Deus. Conclusão. Sua nova confiança, renovou a confiança, deu um colega, renovou a confiança, deu alimento espiritual, deu alimento físico, mostrou para ele que está se sentindo sozinho. Vou dar agora um colega, além da minha presença que está na tua vida, eu vou dar um companheiro para você. Elias, Eliseu vai estar com você. Aleluia. E o companheiro dele pensou, quando Elias olhou para ele e falou assim: me pede agora o que você quer. Eu quero porção dobrada que você tem sobre a sua vida. Eu não quero qualquer coisa não. Olha o colega que Deus deu para ele. Aleluia. Conclusão. Vai e volta ao teu caminho. Olha para nós. Ainda há muito serviço para a obra do Senhor. Levanta a cabeça. Apesar das dificuldades, das lutas, dos desânimos e às vezes do desespero, vamos voltar restaurados e com uma nova visão daquilo que o Senhor quer fazer por meio de nós. Talvez você chegou aqui nessa noite fraco, olhando para essas condições, situações que o profeta Elias se preparou, e talvez você falou assim: eu estou meio parecido com isso. Se eu não tiver essa situação, ou por que não dizer talvez pior, eu estou até a base de remédio. Elias não estava tomando remédio.
Mas nessa noite o Senhor está te mandando dizer assim para ti: levanta-te. Come o alimento espiritual que Ele derramou sobre a tua vida nesta noite. Bebe, aleluia, desse alimento. A água que Jesus falou assim: a água que eu te der nunca mais tornará a ter sede, e ela fará jorrar na tua vida fontes de água viva. A alegria de viver em todo momento, circunstância. Não é hoje está bem, hoje eu não estou alegria de viver. Amanhã deu alguma coisa de errado, o Senhor não queria, agora não quero mais não. Na presença dele ainda há esperança. A aplicação, quando ficamos deprimidos, precisamos de uma nova visão de Cristo. Faça por você. Talvez você fez por os outros da sua casa, hoje eu convido você a fazer por você. Olhe para dentro de si, porque a palavra de Deus diz assim, foi que a palavra que Jesus lançou para o carcereiro: se você crer, vai ser salvo e a tua casa. Primeiro falou para ele: você crê, vai ser salvo e a tua casa. Agora, se você não acreditar, é impossível. Mas se você acreditar, confiar no Deus que você serve, no Deus que eu sirvo, no Deus que eu prego, pode ter certeza que Ele é um Deus que salva, Ele é um Deus que liberta, Ele é um Deus que transforma, Ele é um Deus que restaura, Ele é um Deus que restitui, Ele é um Deus do impossível. Amém? Aleluia. Não esqueça da promessa do Senhor, que está descrita no livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 25. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador. Sentimental, físico, espiritual, material. O Senhor fala uma promessa de restauração, de restituição da tua vida. Fala ali de uma restauração espiritual, o derramamento do Espírito Santo nos finais do dia. Além espiritual, o alimento espiritual para mim e para a tua vida, amém? Glória a Jesus. Quem recebe essa palavra? É Jesus! Aleluia! Deus abençoe, irmão, a vossa vida. Quinta-feira, assim como Deus olhou e contemplou a vida de Eli, não é? Ele contempla eu e você nesta noite. Ele fala assim: esforça-te e tem muito honrado. Não te pasme e te espante. É a palavra que o Senhor falou: assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu também serei contigo. Deus é contigo. Fugiu do teu controle, mas não fugiu da fonte de Deus, do controle de Deus. E Ele está contigo, embaixo da tua vida, para te dar vitória. Amém? Deus abençoe a nossa vida. Deus abençoe aqueles que nos acompanharam pela internet, em nome do Senhor Jesus. Maior revelação, irmãos, foi, é e sempre será a palavra de Deus. É na presença dele que eu e você vamos vencer. Amém? Irmão, se coloca de pé, por gentileza, para a gente fazer a oração da fé. Deus abençoe. Aleluia. Tem alguém nessa noite para entregar a vida para Jesus? Tem alguém nessa noite, aleluia, para entregar a vida para Cristo, para reconciliar com o Senhor? Talvez você olhe e fale assim: meu Deus, está meio virada de cabeça para baixo, está tudo dando errado. Mas o Senhor fala assim: eu vi. Isaías 43:18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que eu farei uma coisa nova. Tem alguém para entregar a vida para Jesus, aceitá-lo como o suficiente salvador da tua vida, unir com Jesus, reatar a aliança nesta noite oportuna? Ou talvez você queira congregar neste ministério, já congrega uma outra denominação, quer fazer parte? Tem alguém? Se tiver, você vai dar um sinalzinho. Eu vou orar por você. Não tem? Então Deus abençoe. Então vamos fazer, irmãos, a oração da fé. Olhe,
Continue a orar pela vida do pastor Leandro. Ore também, irmãos, pela vida do nosso irmão cooperador Alex, irmã Natália, as filhas, nosso irmão Dorival, meu pai, nosso irmão Alex, Luana Beltrano, minha esposa, a vida do Evandro, minha esposa, a família, que ontem perderam, né, irmãos? O Alex perdeu a mamãe, entrou Deus também recolhida. Nossa irmã saudosa, operadora Márcia, que veio ali quando a gente estava dirigindo a congregação do Jimirim, uniu ali com a gente. E quantas pessoas essa irmã levou para aquela igreja? Ora, irmão, eu aceitei Jesus no ano de 2012, desde 2012 que eu aceitei. Assumi um compromisso com Cristo. Mas eu confesso, eu não vi uma pessoa como o irmão Márcio, que levou tantas pessoas, mas tantas, que se importou com as pessoas, como essa mulher. Chegava no carro cheio. Quantas pessoas? Quantas pessoas que estão lá, que lutou, quer dizer, mas a providência recolhida. Providência. Deus recolheu. Começou a sentir uma dor no meio, a vida, foi para o hospital, já na manhã, voltou à tarde, à noite, por volta das 10 horas. Quando foi, a Natália mandou mensagem para mim, acho que era umas 11, a gente orar, e a gente orando, e oração dos pastores. Mas todavia, irmão, a nossa vida está na mão dele. Isso, eu fui dormir, irmãos, fui deitar, agora eu vou dormir, era 1h35 da manhã. Acho que a última horário que eu falei para ela foi 1h da manhã. Eu Paulo me respondeu, eu falei, nossa. Aí ele respondeu no celular do irmão Alex, não, ainda estamos aqui. Disse para os médicos, já não tem mais hora. Está na mão de Deus. Nossa oração, Senhor, já está preparado. Mas o Senhor é aquele que tem o poder. Nossa vontade, nosso desejo, desejo muito. Mas que todavia seja feita como tu queres. E como ele quis. 2 horas da manhã, a providência do Senhor. Então, ora, para Deus confortar, consolar o coração da família, aqueles que ficaram, e também de todos quantos já sofreram perdas. É uma ferida que ela não cicatriza. Ela não tem cura. Quanta gente carrega. Ela pode dar uma amenizada. Seu tamanho por dentro, depois ela quer, pela parte. Mas, ainda bem que nós não estamos só. Vamos ver o Espírito Santo Consolador. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus abençoe a vida de todos, viu, irmão? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Oremos ao Senhor. Amantíssimo Deus, numa oração, se você trouxe sacrifício pela família, fundo de construção, apresenta a Deus. Junto dessa oração. Oremos a Deus. Amantíssimo e eterno Deus. Nós louvamos, glorificamos e exaltamos a Ti, meu Pai. Obrigado, Jesus, por este privilégio, esta rica oportunidade de compartilhar esses momentos, Senhor, esses minutos, ó Pai, da Tua presença, juntamente com esses meus irmãos. Alcança, Deus, a vida do Senhor Dorival, do Senhor Alex, Evandro, Luana, toda a família, Senhor. Alcança, Deus, com consolo, conforto neste momento, Deus. A palavra nos diz que o Senhor é o nosso refúgio, é fortaleza e socorro presente nas horas de angústia. Esta pessoa, Pai, que talvez adiantou aqui nesta noite também, sendo angustiada, estava preocupada, estava necessitando, Deus, da Tua paz e do Teu refrigério. Eu creio, Deus, que ninguém, meu Pai, sai da mesma forma, mas sai daqui alimentado, meu Pai, espiritualmente, com o alimento da Tua palavra. Leva todos, ó Deus, guardados, amparados,
Aqueles que também nos acompanharam, Deus, pela internet, Deus, alcança, Glória. alcança esta vida, renova, Senhor, os sonhos, projetos, propósitos, entra com providência na vida física, espiritual, material, sentimental de cada um, Senhor. Sim, Deus, eu oro agora, Senhor, pela vida daqueles que vão ofertar o sacrifício pela família, fundo de construção. Abençoa a todos, ó Pai, e não despeça ninguém de bom prazer, mas abençoados pelo Teu poder, pelo Teu nome, pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode passar os irmãos. Aleluia. Irmãos, lembrando que amanhã culto na tarde da bênção, pastor Jonas Alexandre estará com todos. E Jesus é quem garante a vitória. Amém? Aleluia. Quarta-feira tem mais. Glória. Aleluia. Vamos falar também da ansiedade. Ansiedade é uma causa da depressão. É que a ansiedade tem a boa e tem a ruim. A ruim é aquela que te traz mal para o teu corpo, seja aqui, seja enfermidade, não é ruim. Ansiedade, Jesus falou assim: esperei ansiosamente estar convosco nessa última ceia. Está lá em Lucas, antes da crucificação. Esperei, ansioso, não vi o momento de estar com os irmãos. Sabe que a ansiedade de vir para o culto, não vejo a hora de chegar. Nossa, hoje está demorando para passar o dia. Eu quero tanto estar lá, dobrar meu joelho, orar, abraçar aquele irmão, minha irmã. Essa ansiedade é boa. Querer estar na presença dele. Essa é boa. Vamos despedir, Beneca. A paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos em paz, abençoado. Se alguém quiser essa oração de frente.